Bom, pessoal, ah, dando seguimento aqui na nossa jornada de inteligência artificial generativa e engenharia de software, e finalizando aí a segunda parte, né, da nossa conversa aí, que já vem de um bom tempo já, a gente vai encerrar falando um pouco de fundamentos, tá, para Code Models, Multimodal e Language Agents. A ideia aqui é realmente trazer só uma visão introdutória, porque a gente vai trabalhar bastante aí em cima desses três itens ao longo dessa jornada, tá bom? E daí, para a gente começar, a gente vai começar a falar sobre Code Models. Né? O que é isso? Né? São modelos de código, tá? É uma especialização no modelo de Deep Learning, de aprendizado profundo, mas com foco em codificação. Tá? Do mesmo jeito que a gente já estudou muito aqui modelos de linguagem, principalmente olhando o viés conversacional, o Code Models é olhando o viés de código, de desenvolvimento de software. Tá? Então, assim, como é que funciona? Ele trabalha com a mesma arquitetura que a gente já vem discutindo aqui, que é baseada em transformers, e ele é treinado em repositórios públicos, né, dados estruturados, como GitHub e documentação. Então, assim, você ter esses modelos se alimentando, digamos assim, sendo encorpados, se tornando robustos, baseado em repositórios, como Git, como outros. Você pode também utilizar o repositório da sua empresa, né, para alimentar esses modelos com, com a estrutura, com a arquitetura, com o padrão de design que vocês trabalham no dia a dia. E para isso existem alguns exemplos aqui, alguns desses são bem conhecidos, como o Codex da OpenAI, o Code5 e o AlphaCode aqui, tá? E com essas capacidades, né? Primeiro encontrar código, né? Completar código, encontrar bugs, refatorar, sugerir refatorações, e alguns geram testes automáticos. A gente, ao longo dessa jornada, vai ver uma série de coisas legais que eu vou mostrar para vocês. Algumas que eu venho desenvolvendo pessoalmente, tá? E eu acho que vai ter muito match aqui com essa ideia de modelo de código aqui, tá? E com essas limitações, né? Sensíveis a dados de treinamento e poder gerar códigos inseguros ou subótimos. Então, assim, a gente já entendeu que existem algumas técnicas que a gente já trabalhou aqui e padrões, tá? Que pode ajudar a minimizar isso aqui. Como, por exemplo, a gente falou aqui um pouco do persona, né? Que é um padrão em que a gente pode colocar o LM como um padrão, né, um perfil, digamos assim, de analista de segurança, por exemplo. Então, ele vai olhar o código que é gerado aqui por Code Models, com a visão mais técnica, observando realmente falha de segurança, como a gente mostrou até no exemplo passado. Tá? Então, e os casos de uso, né, a gente pode utilizar um Copilot, pode usar um Code Whisper, pode usar outras ferramentas para poder fazer esse code complete. A gente pode automatizar esses processos com o scaffolding, geração de templates. Eu basicamente acredito que se você consegue já criar os seus templates e deixar ele pré-definido, você pode fazer meio que um mix aqui entre a utilização de GenAI, tá? Olhando essa parte de Code Models e a tua estrutura já pré-definida em template que você criou utilizando alguns frameworks, que a gente também vai ver um pouco mais à frente, tá? Análise e manutenção de sistemas, né? Olhando débito técnico. A gente sabe que existem várias ferramentas como SonarQube, que é padrão de mercado, todo mundo utiliza, e que ela já vem embutindo algumas coisas também de GenAI no seu back-end. Então, assim, a gente pode utilizar o GenAI puro para fazer isso, mas a gente sabe também que existem ferramentas padrão de mercado muito mais robustas que fazem esse trabalho muito bem também. Quando a gente fala de modelos multimodais, né, ele é um pouco diferente do que a gente já falou agora de LLM, porque o LLM, como a gente falou, ele foca muito na linguagem. O multimodal, ele já consegue trabalhar algumas entradas um pouco diferentes aqui. Eu consigo trabalhar com uma entrada de um determinado tipo e saída de outro formato, entendeu? Em uma única estrutura, em um único framework. Então, assim, ele tem um funcionamento aqui baseado em algumas arquiteturas como o Clip e o Flamingo, né? E ele aprende essas correspondências entre dados, por exemplo, palavras, imagens, entendeu? Então, você consegue descrever, né, textualmente o que é que você quer que seja gerado e com base nisso ele gera para você uma imagem. Então você já trabalha no modelo multimodal, você não trabalha, olha, gera uma pergunta textual e ele me retorna uma resposta textual, mas ele pode te retornar uma resposta como uma imagem, pode te retornar uma resposta como um vídeo, né, por exemplo, o Sora, que faz esse trabalho, e alguns outros que a gente vai ver mais adiante.
mas o multimodal é basicamente isso, é conseguir trabalhar com entradas e saídas diferentes, né? Então você pode trabalhar com análise médica, pode trabalhar com assistentes virtuais avançados, com automação criativa. Você consegue fazer uma série de coisas, fazer uma análise em cima de padrões de vídeo, falando aqui de imagem, né, de exame, para poder até gerar um diagnóstico com essa análise da imagem, né? Então, assim, você tem uma série de aplicações aqui, tá? E aí, um exemplo, né? A consulta de texto pode ser usada para buscar imagem, né? Ou descrever o conteúdo da imagem com linguagem natural, tipo, descreva essa imagem que eu coloquei aqui, tá, etc e tal. Você consegue fazer essa análise, tá? E quais são os desafios, né? Primeiro que você tem que ter um volume muito grande aí de dados anotados, né? Ou seja, você começa a trabalhar com uma coisa mais supervisionada, né? E você tem muito essa questão de complexidade, né? Com relação ao alinhamento. Uma coisa é texto-texto, é que a gente vê que tem o processo de embedding e tal dentro daquela estrutura de arquitetura de LLM. E aqui você já tem um modelo, né, de arquitetura bem mais complexo, né? Porque você trabalha com diferentes entradas e saídas. Então isso tem um custo bem maior do que um modelo mais focado no conversacional, tá? Bom, e para a gente finalizar aqui, os Language Agents aqui, né, que são sistemas que usam modelo de linguagem para interagir com esses ambientes dinâmicos, né, compreender contextos e executar tarefas. Então, assim, existem alguns componentes para isso. A gente tem o GPT ou Llama, para trabalhar como linguagem base. E, basicamente, planejamento e decisão para você integrar com algoritmos de planejamento, de raciocínio. Você consegue pegar o modelo convencional, trabalhar essas integrações, né? E trabalhar com integrações de software, com automação. Você pode pensar aqui, olha, eu vou utilizar a GenAI e vou trabalhar com Power Platform, por exemplo. Você consegue um Power Automate, né? Então, assim, você consegue fazer esse mix, tá? Trabalhar com ferramentas aí, com higiene de regras, você consegue trabalhar com ferramentas de apoio à decisão, tudo dentro dessa estrutura de agentes aqui. E eles conseguem aí com isso a característica que ele aprende a raciocinar e tomar essas decisões, e eles conseguem integrar aí com o que a gente chama de memória curta, né, de curto prazo, de curto e longo prazo para esse tipo de contexto, tá? Então, assim, um agente ele pode reservar passagens aéreas ao interpretar comandos textuais aqui como exemplo, e ele vai se ajustando essas opções com base em preferências do usuário. Então, assim, ele consegue tomar decisão e consegue, ao mesmo tempo, aprender, né, a como interagir com os ambientes, tá? Então, você pode trabalhar com suporte ao cliente, vamos pensar aqui numa ferramenta como o ServiceNow, ela consegue, a partir do L1, por exemplo, que é o primeiro nível de chamado, já interpretar qual é a necessidade do cliente, né, e já começa a tomar algumas ações com base numa base de conhecimento que ele já possui. Então, assim, talvez alguns desses tickets que você teria que ter uma interação humana para poder responder ou atender, né, no caso, isso já possa ser atendido 100% por um agente, tá? Se a gente for pensar aqui num ambiente que requer uma atenção 24/7, ou seja, que tem que ter um atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana, os 7 dias na semana, você pode minimizar até o custo da tua empresa, colocando um atendimento humano mais para o horário comercial e alguns agentes de linguagem para fazer o atendimento aí de primeiro nível à noite, né, no turno da madrugada, para reduzir o pessoal que vai atender na madrugada, porque ela vai ser suportada com esse apoio de agentes de linguagem aqui, tá bom? E o desafio é garantir essa segurança e robustez, né? Você vai ter que ter um padrão de monitoramento, porque, assim, embora seja uma baita de um apoio aí em termos de redução de custo, em termos de economia, porque você vai diminuir o teu pessoal e colocar esses agentes, você tem que continuar tendo monitoramento para garantir que esses elementos aí eles vão te apoiar e não vão te deixar na mão no meio do caminho, né? E de novo, né? Tem que ter sempre um filtro, tem que olhar padrões, tem que olhar técnicas para reduzir essas alucinações e as respostas erradas que possam vir também, né? Imagine, o usuário que está lá na ponta recebeu uma resposta sem pé na cabeça porque o modelo que você está trabalhando ele não é adequado para trabalhar com language agents, tá? Bom, pessoal, isso aqui foi um vídeo bem curto, né? A ideia era realmente trazer uma ideia, uma fundamentação para isso.
A gente vai ver muito isso aqui ao longo da jornada aqui, tem muita coisa ainda para a gente ver. Mas eu queria deixar aqui como visão final as referências, tá? Como sempre, é importante a gente dar uma olhada nas referências que a gente está discutindo aqui. E, bom, eu agradeço mais uma vez o tempo de vocês. Se gostarem aqui da jornada, se inscrevam, né? Deixem o seu like, deixem seu comentário, alguma reclamação também, se tiver alguma sugestão, para a gente melhorar cada vez mais isso aqui, tá bom? Valeu, um abraço aí, fiquem bem e até a próxima.